Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui hoje para mais um vídeo. Hoje com os palpites de domingo, dia 13 de setembro, 6 jogos do Brasileirão para nós analisarmos, muita coisa, tem Grêmio em campo, Palmeiras e Corinthians clássico, né, para nós analisarmos, Fluminense também, então muita coisa bacana, todo mundo caçando aí o Botafogo na liderança que perdeu hoje para o Flamengo. E é isso, simbora pro vídeo, deixe seu like, sua inscrição e vamos que vamos, solta a abertura. Começando nossa lista com o Grêmio e Cuiabá, que entram em campo às 11 da manhã. O time do Grêmio, que vem com o Renato Gaúcho no comando, não terá o Gabriel Grando e o Jeromel. Eu não sei hoje se são, né, o Gabriel Grando, no caso, se é um reforço, não jogar, ou se é um desfalque. Mas a questão é que eu acho muito que o Grêmio ganha amanhã do Cuiabá. O Cuiabá é um time chato, é um time que tem o Daverson, que tem feito grandes partidas no Brasileirão, está no meio da tabela, muito acima do que o pessoal esperava. O pessoal esperava o Cuiabá brigando contra a zona do rebaixamento. E hoje o Cuiabá é um time totalmente diferente, né? Que tá até pensando em Sul-Americana, quiçá Libertadores. E o Grêmio, por sua vez, por mais que esteja ali em quinto, sexto lugar, o time do Grêmio tem um elenco para brigar por título, para brigar por Libertadores de forma mais ferrenha. E tem uma qualidade muito superior ao Cuiabá em termos de elenco, né? Agora, eu dificilmente gosto de apostar no time do Grêmio, porque o Renato Gaúcho parece que ele nunca tá 100% focado no Brasileirão, né? Às vezes poupa jogadores, parece que o Grêmio não tem aquela pegada, aquela vontade no Brasileirão. O Renato Gaúcho parece que dá sempre essa impressão nos times que ele passa. Então, por isso que eu fico um pouco ressabiado de fazer alguma coisa no Grêmio. Então, vou arrumar uma maneira. Eu não vou fazer nada no Grêmio no pré-live, vou levar esse jogo pro live, vou tentar pegar Grêmio menos 0,25 ao vivo pagando 1,70. Se não der para pegar isso, o Grêmio toma antes o gol, por exemplo, se ficar 1x0 Cuiabá antes de bater o menos 0,25 a 1,70, eu vou entrar na dupla chance do Grêmio pagando 1,66, beleza? Essas duas apostas, né, ou uma ou outra você vai fazer, não vai fazer as duas, até o final do primeiro tempo. Se acabar o primeiro tempo e não tiver dando essas duas linhas, uma dessas duas linhas, não faça, tá certo? Essa é a minha recomendação para esse jogo. No próximo jogo, no Raulino de Oliveira, o Fluminense tem o desfalque do Ganso, né? O Ganso não joga, mas o Fluminense está aí uma ótima atuada, vem de classificação na Libertadores, vem de passagem sobre o Olímpia aqui no Paraguai, e o Fortaleza, por sua vez, vem de classificação na Sul-Americana sobre o América. Então são duas equipes que tiveram um meio de semana muito bom e proveitoso, né? Agora entram em campo em Volta Redonda, não vai ser no Maracanã esse jogo, para tentar conquistar mais 3 pontos e melhorar seus objetivos no Brasileirão. Eu até pensei que fazer um Fluminense ao vivo, menos 0,25 e tal, mas o time do Flu vem muito cansado, a expectativa máxima do Flu esse ano é a Libertadores, então o Diniz pode até usar o Brasileirão para tentar ajustar algumas coisas, né? E com isso aqui eu acho que eu espero um jogo muito de futebol proposto, né? Aquela coisa de os times tentarem jogar, fazerem um bom jogo e com isso aqui gerarem muitos gols. O time do Fluminense geralmente faz muitos gols e algumas vezes até toma. Antes tomava mais, hoje toma menos, mas ainda assim é um time que gosta muito de jogar para cima. E o Fortaleza não é um time muito antijogo, não. Então, com esses dois times dessa maneira, eu espero um mercado de mais de 1,5 gol ao vivo, pagando 1,72, tá? A partir dessa linha já pode pegar, que eu gosto bastante, com limite de tempo até os 35 do primeiro tempo. Passou disso, não faz mais, tá bom? No próximo jogo da lista, nós teremos o clássico paulista, Corinthians e Palmeiras, um dos maiores jogos do futebol brasileiro. Atualmente está meio complicado, porque o Palmeiras está ganhando tudo que é jogo do Corinthians, né? E também títulos, e acaba que o clássico perde um pouco de valor e começa a ser o clássico Palmeiras e Flamengo. Mas em termos de rivalidade, é muito forte isso. Eu pensei de início em pegar um Corinthians ou um empate pagando 1,72, porque o Corinthians em casa sempre é muito forte. Só que o Palmeiras é mais forte tecnicamente falando, bem superior, e quando eu pego um dupla chance num time, eu espero que ele tenha pelo menos uma capacidade de vencer a partida. E aqui eu tô vendo muito empate ou vitória do Palmeiras, então dupla chance não faz muito sentido. Eu achei o mercado mais interessante para o tipo de pensamento que eu tenho para esse jogo, que é Corinthians mais de 4 escanteios pagando 1,80. Eu sei que o Timão não é um time que faz muitos escanteios em casa, só que amanhã é um jogo de muita intensidade, muito embate, muita pressão, e com isso aí, eu acho que o Corinthians vai ter muitas chances de ataque, vai ter muita descida para o ataque, e como é um time fraco tecnicamente, né, em termos de tática também é fraco, tende a gerar mais escanteios. Os times mais fracos taticamente, eles não rodam muito a bola, eles vão para a linha de fundo, cruzam e não conseguem, vai para a linha de fundo e fica naquele jogo de insistência. E isso pode gerar muitos cantos para o Corinthians, principalmente se o Palmeiras fizer 1-0 ou se o jogo ficar empatado, porque o empate do Corinthians não interessa muito. O Corinthians está mal no Brasileiro, está
perto da zona do rebaixamento, empatar esse jogo, por mais que seja um clássico contra o melhor time do Brasil hoje, talvez, acaba que para o Corinthians não é um bom negócio. Então, o Corinthians só não vai para cima se ele estiver vencendo a partida, o que eu acho um pouco difícil. Então eu vou de Corinthians mais de 4 escanteios, pagando 1,80. Essa é a minha aposta para o clássico paulista. Cruzeiro e Red Bull Bragantino. O Cruzeiro demitiu o Pepa, tá num problema gigantesco, porque o time não tá rendendo dentro de campo. É um time que em casa também é muito confuso, não consegue ter uma atuação digna de Cruzeiro. E parece que do nada o Cruzeiro está de time de meio de tabela para começar a pensar em zona do rebaixamento. Isso é assustador. Do outro lado, o time do Red Bull Bragantino é um time acertado, muito ajustado, e eu não consigo entender como o Cruzeiro está sendo cotado como favorito aqui nesse jogo. Tudo bem, Cruzeiro, joga em casa, tudo mais, tem toda aquela pressão de Cruzeiro, a tradição, a camisa, mas hoje no futebol, cara, se você não tem um projeto bom, se você não tem um planejamento bom, você não consegue sustentar tudo isso só com camisa. Tanto que o Cruzeiro já caiu e ficou 3 anos na Série B, né? Então, por isso, por essas e outras, eu não vou respeitar esse favoritismo do Cruzeiro e vou buscar aqui um Red Bull Bragantino mais 0,25, pagando 1,75. Eu acho uma cotação excelente para esse jogo. O time do Bragantino é muito chato, é um time que dificilmente sai de jogo sem marcar um gol. Esse é um detalhe muito importante também para nós analisarmos. Então, se o Bragantino fizer um gol na casa do Cruzeiro, o Cruzeiro tem que fazer 2 para dar rede na nossa bet. E eu acho difícil o Cruzeiro marcar 2 gols em casa, tanto que está sendo um time que está marcando pouquíssimos gols como mandante. Então o de Red Bull Bragantino mais 0,25, pagando 1,75. Bahia e Vasco, um jogo que marca a possível estreia do Payet. O Cauli do Bahia está fora, o Vasco está cada vez mais ajeitado com o Ramon Dias. O time do Vasco já é um pouco diferente daquelas rodadas que estava perdendo de forma vergonhosa. Vem de derrota para o Palmeiras, onde custou muito caro perder a partida para o Palmeiras. O Vasco jogou como um time forte. O técnico do Vasco, o Ramon Dias, tem feito cada vez mais exibições táticas interessantes. O grupo, né, do Vasco, com a integração do Vegete, agora com o Payet chegando, é um grupo que cada vez mais tem peças para recorrer e peças para lidar com momentos difíceis e peças experientes. O Bahia, por sua vez, não é um time que mete medo em ninguém também, assim como o Vasco. O Bahia não tem uma perspectiva de grande melhora, porque o elenco não está sendo aquele elenco que está mudando como o do Vasco, por exemplo. E o Bahia, para mim, só tem o fator casa. Do outro lado, o Vasco tem o melhor futebol jogado ultimamente e também um técnico que está mexendo com o time. Então o Vasco tem sido realmente um time que está melhorando bastante suas exibições. Aqui, por ser um duelo muito igual em termos de qualidade técnica, até acho o Vasco um pouquinho mais acima hoje, e o fator casa sendo um pouquinho mais de vantagem para o Bahia, eu acho que está muito baixo esse favoritismo para o Bahia a 2,05. Então vou buscar aqui Vasco o empate, pagando 1,85. Acho uma cotação excelente. O Vasco é uma equipe que pode muito bem neutralizar o jogo contra o Bahia lá e até vencer a partida. Então com isso tudo eu acho que Vasco o empate é uma aposta muito interessante e é meu conselho de aposta para essa partida. E para finalizar, nós teremos América de Minas e Santos, outro confronto que também é muito igual, mas tem um favorito muito definido aqui, que é o América pagando 2,15 e 2,10. Eu discordo desse favoritismo, pode me falar que o Santos é um time ruim, time fraco e tudo mais, mas você não pode colocar o último colocado do campeonato sendo favorito em casa contra um time que está em 16º, 15º, que é o Santos, e que tem Soteldo, Lucas Lima, Marcos Leonardo. O time do Santos, no papel, ele é melhor que o do América, ele tem jogado uma bola superior ao do América, e só o fator casa pro América não banca jogo, tá? Eu já lembro até contra o Goiás, que o América foi favorito, pagando 1,80, toma em casa, perdeu, acho que foi 1-0, ou empatou a partida, não lembro, mas não ganhou, eu cravei essa bet. E de novo a América vem como favorito contra o Santos. Tudo bem, o Santos está perto da zona do rebaixamento, é um time fraco, mas analisemos as devidas proporções. O ML do Bahia contra o Santos, até que é justificado. Agora, o ML do último colocado contra o Santos não é justificado. É por isso aqui que eu vou bancar o Santos ao empate, pagando 1,70. Esse é meu conselho de aposta para essa partida. Tá certo? Então essas são minhas bets. Tenho muita consciência domingo de muitos jogos. Todo mundo fica com muito alvoroçado. Estudem, coloquem a organização em lugar e vamos que vamos, porque tem muita coisa boa para nós aproveitarmos este fim de semana. Valeu? Deixa o like, inscreva-se no canal e eu volto com mais palpites nos próximos dias. Fui!